Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre Yin e Yang, que são a alma da medicina chinesa, tá? Muita gente banalizando aí este conteúdo, e aqui você sabe que você tem um conteúdo raiz, né? Que vem diretamente do mandarim. Então vamos lá. Nós temos, né, que ter essa consciência de que o Yin e o Yang, eles têm uma origem muito antiga. A origem do Yin e do Yang é ainda mais antiga do que a origem da própria medicina chinesa. Eu quero dividir um conteúdo que é o seguinte. Quando a gente fala de medicina chinesa, é importante ressaltar que a cultura do Yin e do Yang vem muito antes do que a própria medicina chinesa, como eu estava comentando aí agora há pouco, né? Então, se nós pensarmos nessa conexão, se nós pensarmos nisso daqui, ó, que é conhecido, né, então, como Yin e Yang, isso aqui já caracteriza o universo organizado. Quer dizer, quando se deu a origem do universo, teve a grande explosão, que é o Big Bang. O chinês também acredita nesta grande explosão. Mas antes do surgimento do Yin e do Yang, existia um Qi caótico, que é este daqui, que era um Qi que circulava de uma forma caótica e que não tinha nada assim, não tinha, era bagunçado. Até que existiu um ponto no meio, e este ponto no meio é chamado de Tao. Este aqui é o Tao que a gente conhece, tá? Que todo mundo fala, o grande Tao. Vou até escrever maior aqui para vocês. 1, 2, 3. O Tao, ele é representado pelo círculo e um ponto no meio. 3 segundos depois da grande explosão que deu origem ao universo, o Qi se organizou primeiro no centro e depois ele começou a criar uma forma. Que forma é essa? Uma forma em que você tinha, ele começou a condensar. O que era mais condensado foi se aglutinando, o que era menos condensado foi ficando na parte de cima, certo? Então, ele foi se reorganizando. Durou 3 segundos, tá? Em 3 segundos, você tinha os gases e as rochas, e tudo que é matéria. Então, depois de 3 segundos, você tem já, então, a divisão do universo organizado em pares de opostos, que a gente pode chamar, portanto, de dualidade. Então, com a dualidade do Yin e do Yang, é que existiu a possibilidade do surgimento de tudo que existe no universo. Porque o universo, ele começou a se organizar. A partir da dualidade, nós temos o surgimento dos Wan-Wu. Wan-Wu, que são os 10.000 seres. Tá bom? Então, começa por aqui. Essa aqui é a história do Yin e do Yang, tá? Que deu origem a tudo. Então, quando a gente fala de Tao, o Tao, ele vem antes do Yin e do Yang. Ele é o universo todo. Ele existe como o que engloba tudo. E é por isso que nós, seres humanos, enquanto seres que vivemos nessa dualidade, porque nós sabemos o que é o bem, o que é o mal, o que é o preto, o que é o branco, né? Nós temos a noite, o dia, não é? O bem e o mal é o clássico, né? Enquanto a gente viver
Enquanto nós vivermos neste universo de dualidade, em que você consegue reconhecer o bem e o mal, o amor e o ódio, a gente fica preso no nosso próprio ego. E a gente não consegue evoluir espiritualmente. Deus é a criação e o Criador. O universo é Deus e Deus é o universo. E nós temos esta partícula divina dentro de nós, porque nós somos criação, nós somos essa criação. Se nós surgimos da partícula do tal, que é o Deus, que é a criação e o Criador ao mesmo tempo, portanto, nós somos criação de Deus, filhos de Deus e o próprio Deus, porque nós somos a criação. E o universo é Deus. Entendeu essa complexidade, né, dessa forma de pensar? Por isso que a gente tem que se valorizar a cada dia. Você faz parte da imagem e semelhança divina. Você é filho de Deus, você é criação divina. Essa partícula divina está dentro de você. E isso que eu estou te falando aqui agora a gente vai amarrar tudo isso aqui, hein? É a medicina chinesa antes dela surgir. Porque a medicina chinesa surgiu com base nesta teoria que já existia na sociedade chinesa para explicar a vida, o universo, o céu e as estrelas. E agora a gente cai aqui onde eu gostaria de cair aqui com você. Quando a gente cai, né, na medicina chinesa, a gente entende, então a gente está falando de medicina, então a gente quer entender sobre a causa das doenças. As causas das doenças, elas só tem duas. Sabia disso? As causas das doenças ou elas são internas ou elas são externas. E falando também de medicina chinesa, nós também só temos dois tipos de sintomas. Nós temos os sintomas internos e nós temos os sintomas externos, tá? Então, quando a gente fala, né, dessa maneira e quando a gente traz e quando a gente entende que a medicina chinesa ela surgiu numa sociedade que entendia o universo a partir dessa dualidade do yin e do yang, eles entendiam que as causas internas das doenças eram yin e as causas externas eram yang. E da mesma forma, né, os sintomas internos eles são considerados yin e os sintomas externos são considerados yang. Quando a gente pensa em causas, né, vamos pensar em causas. O que seriam as causas internas? As causas internas, né, estão relacionadas com os desequilíbrios que vêm de dentro. Então, desequilíbrios dos órgãos, como o coração, o pulmão, o fígado, o baço, o rim, tá? E as causas externas estão relacionadas com as temperanças climáticas, que envolvem as 6 energias externas perversas, que seria o calor, o frio, a umidade, né? Que mais? O vento, a secura, o fogo, tá? Então, aí nós já conseguimos entender como que a medicina chinesa foi sendo estruturada ao longo do passar do desenvolvimento das suas próprias teorias. Porque ela não tinha como não levar em consideração todas aquelas teorias que regiam essa forma de pensar. Então, tudo eles classificavam em yin e yang. Quando a gente pensa em desequilíbrio, né, dos órgãos internos, nós podemos colocar aqui as 7 emoções. Porque as 7 emoções causam doenças. Então, se você ficar muito triste, se você ficar muito raivoso, se você se preocupar demais, se você chorar demais, né?
tudo isso ficar inclusive alegre demais pode causar doenças. Então, estas são as causas internas. E as causas externas são coisas como você ficar exposto ao frio externo de uma forma prolongada, quando você fica com muito calor, pode até desmaiar, calor de verão. Quando você fica exposto ao frio excessivo, você tem uma hipotermia, tá? Então, são causas externas. A umidade, né? No Brasil, a gente não entende muito essa questão da umidade, mas os chineses entendem muito bem essa sensação de você ter dores articulares. As dores articulares na medicina chinesa, ou em outras palavras, né, o reumatismo pode estar relacionado com a umidade, vento, secura, fogo. Então, tudo isso pode provocar doenças. Em termos de sintomas, né, os sintomas internos também estão relacionados com os nossos desequilíbrios dos órgãos e vísceras. Olha só, sintomas internos. Então, a gente tem, por exemplo, desequilíbrio emocional, é um sintoma interno. Eu vou dar um exemplo só, tá? Sintomas externos seriam algo como gripes e resfriados, que geram febre, aversão ao frio. Então, estes seriam os sintomas internos e externos. Vocês entendem? A gente está falando do início da medicina chinesa. Os sintomas internos eram considerados, portanto, sintomas yin, e os sintomas externos são considerados yang. O que você acha mais fácil de tratar? Doenças com causas internas que são yin ou doenças com causas externas que são yang? Entende? Claro que é mais fácil a gente tratar uma gripe, um resfriado, do que um desequilíbrio emocional. É mais fácil a gente tratar as doenças de causas externas, como vento, umidade, calor, frio, que veio de fora, do que tratar os desequilíbrios dos órgãos internos, que a gente escreveu aí há pouco, tá? Então, isso é a medicina chinesa. Ela veio, portanto, né, essa medicina, a partir dessa análise aí do yin e do yang. Isso aqui é legal porque quando a gente começa, né, quando a gente é introduzido aí na medicina chinesa, a gente começa a entender melhor. Se você tem essa pretensão de se tornar um terapeuta, você compreender dessa forma fica fácil de você decidir, inclusive, se a medicina chinesa é para você, se é por aí que você quer entender o corpo humano. Então, você precisa dessa compreensão. Bom, aí, gente, vamos lá. No universo existe, portanto, o céu e a terra. O céu, Tian. No meio existe o homem. Então, quando o chinês começou a desenvolver a medicina chinesa, ele entendia, portanto, que existia o homem integrado, o homem é o pequeno universo, Xiao e Zhou, e o céu, a terra e todo o resto é o grande universo. A medicina chinesa entendeu que nós tínhamos aqui o Yang e nós tínhamos aqui o Yin. Como no universo existe alteração entre o céu e a terra, e no universo, a partir do yin e do yang, também deu surgimento aos 5 elementos, né? Que é a madeira, o fogo, a terra, a água e o metal, né? Como existiu aqui os 5 elementos, a partir daqui nós temos também o que a gente chama de estações. Estações do ano. Então, nós temos a primavera, o verão, verão longo, outono e inverno. E o que acontece nas estações do ano? Nós temos as alterações climáticas.
E estas alterações climáticas era aqui que eu queria chegar, para a gente entender a doença, tá? A doença. Nós temos o que a gente chama, portanto, de estações mais frias, estações mais quentes, estações mais úmidas. Nós temos estações mais secas, certo? E estas alterações podem entrar em desequilíbrio. Então, da mesma forma que na natureza pode existir desequilíbrios entre as estações, desequilíbrio, ficar muito frio, ficar muito quente, ficar muito úmido, etc. O homem, que está interligado neste grande universo, também sofre alterações. Então, o homem também pode ter situações que a gente chama de desequilíbrios. Então, no homem e na natureza, com o surgimento das estações. Então, os desequilíbrios dentro do nosso corpo, que são as doenças, ó, tá vendo aqui as 5 estações? Elas derivam do yin e do yang. Por isso, os desequilíbrios no nosso corpo nada mais são do que desequilíbrios do yin e do yang. Isso é medicina chinesa. A partir do que acontece com o yin e com o yang, a gente adoece. Desequilíbrios do yin e do yang. Se um dia alguém te perguntar aí o que é a doença na medicina chinesa, você já consegue responder. A doença na medicina chinesa é classificada como um desequilíbrio do yin e do yang. E aí, dessa forma, a gente chega aqui nesse slide, e como a gente está falando de medicina chinesa e a gente está falando de doença e de desequilíbrios, que são as doenças ou as síndromes, tá bom? A gente consegue entender que as doenças, elas são yin quando elas estão relacionadas ao frio. E elas são yang quando elas estão relacionadas ao quente ou ao calor. Se na natureza existe o desequilíbrio do frio, do calor, por causa das alterações climáticas, o nosso corpo também sofre estes desequilíbrios. Então, este frio, por exemplo, ele pode vir de fora, numa estação ou numa situação em que você recebe muito frio, certo? Então, você pode ficar doente de uma doença yin, por exemplo, no inverno, quando o frio vai entrar para dentro do seu corpo. Você pode ficar com frio também quando você tem uma deficiência do yang. Porque o yang é calor, certo? Sim ou não? Tá claro isso para você? Então, quando ele fica deficiente, você tem uma doença de frio, tá? Então, quando você tem muito frio que invade o seu corpo. E aqui, ó, quando você sofre uma doença de calor, pode ser no verão ou quando você tem a deficiência do yin. Então, você que é terapeuta, quando chega nesta conclusão, quando você cria, né, toda essa linha de raciocínio para ter essa compreensão, olha como fica mais fácil de diagnosticar. Em que estação do ano você está? No verão ou no inverno? Então, você pode começar a ter esta percepção, né? Se é uma síndrome de frio, né? Uma doença de frio,
ou uma doença de calor, se é uma doença yin ou yang. E tudo isso está relacionado com estes dois aspectos aqui. Quando a gente fala, né, de yin e yang, aí vem a tal imagem que a gente gosta de compartilhar, né? Mas, olha só, essa imagem aqui, ela pode ainda ser subdividida. Olha só o que está escrito aqui. Aqui está escrito Taiyang, aqui está escrito Taiyin, ou seja, o grande Yang e o grande Yin. Depois da explosão do universo, lá de toda aquela história que a gente comentou, tá? Só que existem 6 energias. Como a gente falou, depois do Yin e do Yang, eles começaram a ser subdivididos e deram origem aos 5 elementos, aos 10.000 seres e a outras subenergias de Yin e de Yang. Então, o Taiyang, o Taiyin. Aqui, ó, nós temos o Yang-min. E aqui nós temos o Quan-yin. Lembrando que o preto é Yin, viu? Para quem não sabe, o preto é Yin e o branco é Yang, tá bom? O Yang é o calor, o Yin é o frio. Só que dentro do Yang existe o Shaoyin, ó, o preto. Shaoyin, que é o pequeno Yin. E dentro do Yin existe a bolinha branca, que é o Shaoyang, que é o pequeno Yang. E agora vem o pulo do gato. Eu não sei se você sabe, mas essa pequena bolinha aqui, sabia que nós podemos ter outros Yin e Yang? E que aqui nós temos outra bolinha e outra bolinha, ó, aqui é o preto, tá? E aqui dentro dessa bolinha nós temos outra bolinha, e isso aqui é infinito. E aqui a gente divide de novo. E aqui tem outra bolinha, e tem outra bolinha, tem outra bolinha, outra bolinha. Entendeu? E essa bolinha, ela vai se subdividindo. Isso significa que o Yin e o Yang, a divisão do Yin e do Yang tem 2 características. Ela é infinita e ela é relativa. Porque depende. Se eu disser aqui, ó, por exemplo, que a noite é Yin, né? A noite. Certo? E que é o Yin aqui, que é o preto, que é o frio. E se eu disser que o dia é o Yang, tá certo isso aqui. Só que isso é relativo, porque a noite, ela se divide. Então, nós temos, por exemplo, o início da noite e a meia-noite. A meia-noite é o ponto mais Yin. Às 6 horas da tarde já é Yin. Só que às 6 horas da tarde, né? Vamos pôr aqui às 18 horas. Em relação a 0 horas, quem que é Yin, quem que é Yang? Se eu comparar os dois, às 16 horas é Yang. E à meia-noite é Yin. Então, eu quero dizer com isso para você que essa divisão ela é relativa e ela vai se subdividindo infinitamente. É isso. Essa é a teoria do Yin e do Yang. Por isso que nós temos aí os diferentes desequilíbrios, né? Que são desequilíbrios de frio, de calor, e que isso vai trazendo, então, essa compreensão da medicina chinesa de como nós ficamos doentes. Então, as doenças surgem do desequilíbrio do Yin e do Yang. Tudo, tá? Tudo na medicina chinesa. Porque aí a gente começa a falar, por exemplo, de Qi, de sangue. Qi é Yang, sangue é Yin. Então, quando a gente fala em desequilíbrio do Qi, a gente está falando de desequilíbrio do Yin e do Yang. Quando a gente fala de desequilíbrio do sangue,
A gente está falando de desequilíbrio do yin. E no nosso corpo tem chi, tem sangue. Também tem o próprio yin, que é o yin verdadeiro, né? É a energia yin, que são os nossos fluidos. No nosso corpo tem o yang verdadeiro, que é a própria energia yang, que é o calor do nosso metabolismo. Então, nós temos tudo isso aqui, ó, que a gente chama de energias vitais. Quando a gente tem os desequilíbrios das nossas energias vitais, nós temos exatamente o desequilíbrio do yin e do yang. E aí surgem as doenças. Agora, para a gente praticamente chegar aí nos finalmente, é importante a gente falar sobre isso daqui. Lembra que a gente acabou de comentar sobre os desequilíbrios das energias vitais? Quais são as nossas energias vitais? O Qi, o sangue, o Yin, o Yang, a essência vital, né? A essência vital. Quando tudo isso está em deficiência, nós temos as doenças ou as síndromes de deficiência, porque nós estamos falando da nossa energia vital. Agora, e lembrem-se, a aula é sobre Yin e Yang. Portanto, o Qi é Yang. Então, tudo vem daqui. O sangue é Yin, tá? O próprio Yin e Yang. A essência é Yin, e assim vai. Nós temos também os fluidos corporais, tá? Que pode ser classificado como Yin. Bom, quando a gente fala das doenças de excesso, quer dizer que tem algo a mais no nosso corpo que está excessivo. E o que pode causar este excesso? Lembra que a gente falou lá no início da aula que nós temos as energias perversas, que é o frio, o calor, umidade, secura, vento. Então, quando isso aqui entra no nosso corpo, isso aqui fica excessivo. É um frio que vem de fora, é um calor que vem de fora. E aí nós temos a síndrome de excesso. Então, ela vai ser excesso frio, de frio, excesso de calor, excesso de umidade. Aqui, ó, quando a gente fala de uma síndrome de desequilíbrio, né, do Qi, por exemplo, lembra que a gente falou das emoções? Elas podem acontecer aqui, ó. Quando o Qi estagna, pode surgir a raiva, que pode ser uma síndrome mais Yang, entendeu? Então, tudo a gente vai relacionar. Que pode ser um Yang, ele é relativo. Tem gente que fica com raiva, mas é uma raiva mais Yin ou uma raiva mais Yang, depende. Se eu comparar duas pessoas com essa síndrome aqui, com raiva, lembra do desenho que a gente fez? Que ele vai se subdividindo. O Yin e o Yang vão se subdividindo. Para a gente fechar aqui, ó, fazer um raciocínio. Quando a gente traz o Yin e o Yang a partir da cultura chinesa para dentro da medicina chinesa, a gente consegue entender que a medicina chinesa ela abraçou esta forma da cultura da sociedade chinesa da época de compreender as leis do universo e passou a entender as leis fisiológicas do nosso corpo. Entendeu que o homem faz parte do todo, chamou o homem de pequeno universo e o grande universo, que é o céu e a terra, colocou o homem lá dentro e entendeu que todas as alterações climáticas que acontecem no universo acontecem aqui dentro também. Assim como na natureza existe o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dentro do nosso corpo também existem os órgãos e vísceras que estão relacionados com todas as estações. A gente não tinha comentado isso, né? Então, as 5 estações, os 5 elementos que surgem do yin e do yang, também surgem aqui dentro, com os 5 órgãos, né? Os 5 orifícios,
os 5 sabores, né? E toda essa teoria do yin e do yang, que faz com que a gente entenda que tudo isso pode sofrer desequilíbrios. Se no planeta Terra tem dia que chove demais, provoca catástrofe, dentro do nosso corpo, há momentos que, por causa de um desequilíbrio de algum órgão e víscera, também você fica úmido demais, ou frio demais, ou quente demais, dependendo de se tá muito yang ou muito yin. E aí tem a ver com essa causa. Veio de fora ou foi um desequilíbrio interno? Ou uma alteração emocional que causou este desequilíbrio do yin e do yang? Então, pode ser a somatória de duas coisas. A gente pode ter uma invasão de um agente externo perverso com uma alteração emocional, causando, finalmente, um desequilíbrio do yin e do yang. Esta é a origem de todas as nossas doenças. Por isso que esta aula se chama a conexão oculta do yin e do yang no surgimento das doenças. Sempre deixem o feedback de vocês. Siga o meu Instagram se você ainda não me segue lá. Então, se você ainda não me segue, começa a me seguir lá. Eu sou Karine Caligares, né? Se você tá me vendo do YouTube, não me segue no Instagram, me segue lá. Se você tá vendo do Instagram e não do YouTube, começa a me seguir, né? Porque todos os dias a gente tem aí muito conteúdo. E estas aí são as minhas redes sociais. Peço a ajuda de vocês para a gente conseguir compartilhar todo esse conteúdo. Um grande beijo. Tchau.